Olá mais uma vez, meus queridos. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli, estou aqui para dar sequência na nossa disciplina de tendências pedagógicas. Iniciamos a discussão do capítulo 1 do Demerval Saviani, onde ele vem nos falando sobre as teorias, que levam às tendências pedagógicas. Começamos a discutir, segundo o professor, as teorias não críticas, e ele as contrapõe às teorias críticas reprodutivistas, e no nosso último vídeo, falamos das tendências da teoria não crítica da escola tradicional. Agora eu passo para a pedagogia nova. As críticas ao modelo tradicional levaram, de uma forma natural, à construção de uma nova teoria da educação. Toda vez que a gente vê uma proposta de trabalho que apresenta limitações, isso vai levar às críticas e, consequentemente, à produção de novas estruturas, novos modelos. Então, a chamada pedagogia nova crê no poder da escola em sua função de uma equalização social, visto que a pedagogia tradicional promovia uma discrepância muito grande na formação dos alunos, daqueles que aprendem para os que não aprendem. E trazia, então, uma esperança em superar a dificuldade de aprendizagem promovida pela escola. A pedagogia nova, ou escola novismo, como a gente vai ver na literatura, critica a pedagogia tradicional ao esboçar uma nova maneira de interpretar a educação, pois propõe experiências restritas e avança para a generalização no âmbito dos sistemas escolares. Então, essa nova teoria, a dificuldade de aprendizagem deixa de ser vista sob o ângulo da ignorância, do não domínio dos conhecimentos, como acontecia na pedagogia clássica. O aluno com dificuldade de aprendizagem, então, passa a ser, nesse grupo, os alunos rejeitados. Então, é importante lembrar que a integração existe quando o aluno ele é aceito pelo grupo. Então, aquele aluno que não se integra no grupo, ele é o rejeitado, ele é o marginalizado, ele é o excluído, é o aluno que é tomado como um problema, para a escola e que vai ter problemas em sua aprendizagem. Então, passa a ser debatida, a partir da investigação dos alunos chamados de anormais. Então, a partir das experiências com as crianças chamadas de anormais, que se pretendeu generalizar os procedimentos pedagógicos para o conjunto do sistema escolar. Então, há um processo de biopsicologização da sociedade, da educação, da escola, onde o indivíduo biologicamente normal e saudável é capaz de aprender, e aquele que apresenta, do ponto de vista biológico ou psíquico, alguma condição clínica, alguma limitação, é tomado como anormal e é excluído do processo. Então, o conceito de anormalidade biológica, construído a partir da constatação das deficiências neurofisiológicas, se acrescenta ao conceito de anormalidade psíquica, que é aquela anormalidade, é aquela deficiência detectada através, por exemplo, de testes de inteligência, de testes de personalidade, entre outros. Uma pedagogia vai advogar, então, a partir de um tratamento diferencial, a partir da descoberta das diferenças individuais. Então, a partir do momento que você reconhece essa diferença, você aplica ali um teste, faz um diagnóstico, encaminha para um clínico em qualquer especialidade, aí você reconhece a diferença, então pode rotular, aplicar a marca ali, o rótulo diagnóstico, e esse que é o diferente precisa ser atendido de uma maneira diferente. Te parece muito diferente, essa proposta do início dos anos do século XX com o que a gente tem verificado atualmente, quando a gente verifica nas escolas a demanda específica de um laudo para que o professor, para que o acadêmico tenha direito a um professor de apoio, tenha direito a fazer uso dos recursos de uma sala de recursos multifuncionais? A mim, não. A grande descoberta aqui da condição de deficiência do indivíduo é que os seres humanos são essencialmente diferentes, eles não se repetem. E como eles são diferentes, como eles não se repetem, o processo educacional também tem que ser diferenciado de modo a acolher essas diferenças.
Então, a gente tem uma limitação, pois a dificuldade de aprendizagem não pode ser explicada pelas diferenças entre os seres humanos, né? Por exemplo, as questões de cor, de raça, de crença religiosa, de classe, né? Assim como as novas diferenças no domínio do conhecimento, na participação do saber, do desempenho cognitivo dos jovens, que eram tomadas como elementos que distinguiam os indivíduos, acaba não sendo o suficiente para explicar esse elemento da marginalização e justificar por que uns aprendem e outros não. Os alunos com dificuldade de aprendizagem são chamados de anormais, isto é, eles são os desajustados, os desadaptados, o que não é algo novo em si, e que em si mesmo também não é negativo. Ele simplesmente é uma diferença. Logo, a normalidade deveria ser tomada como um fenômeno normal. Vocês se lembram quando a gente falava das crianças especiais na escola, nos anos 80, início dos anos 90? Todos eram os especiais aos olhos de Deus, com uma perspectiva de minimizar essas diferenças, falando aí das crianças que apresentavam umas condições clínicas de qualquer ordem. Então, você falava-se do excepcional, depois modificou-se para o especial, de modo a tentar tirar um pouco dessa carga pejorativa. Mas, na prática, a gente conseguia vislumbrar que esses alunos não eram atendidos da mesma maneira, não tinham o mesmo acesso à educação, à escola, etc. Então, passa a se considerar a normalidade a partir da desadaptação ou do desajustamento, que são fenômenos associados ao sentimento de rejeição desses jovens. A educação, enquanto um fator de equalização social, é um instrumento de correção da dificuldade de aprendizagem. Ou seja, colocar esse jovem na escola promove o seu ajustamento, promove a adaptação desse indivíduo que tem uma dificuldade qualquer à sociedade. Então, a teoria da escola nova, é uma teoria pedagógica que considera que o importante não é aprender, mas sim o aprender a aprender, que torna o aluno autônomo e que, para promover o aprender a ser capaz de aprender, demanda uma reformulação da escola. Vejam que agora o foco não está mais, como aconteceu na pedagogia tradicional, no professor que ensina, mas sim no aluno que deve aprender a buscar seus conhecimentos. Então, a escola deve agrupar alunos segundo as áreas de interesses decorrentes da sua atividade livre, em termos dos interesses desses alunos. De novo, o foco recai sobre o aluno, e não sobre a tutela de um professor detentor de todo o conhecimento, como acontecia na escola tradicional. Essa maneira, então, de entender a educação desloca o eixo da questão pedagógica do intelecto do aluno para o sentimento do aluno, essa sua motivação para estudar, do aspecto lógico para o aspecto psicológico, dos conteúdos cognitivos para os méritos ou processos pedagógicos, do professor para o aluno, como eu disse, do esforço que o professor faz para ensinar para o interesse do aluno em aprender, da disciplina, numa norma específica, para a espontaneidade, que diz essa motivação do aluno, do diretivismo para o não diretivismo, da quantidade do conhecimento para a qualidade do que foi aprendido, de uma pedagogia de inspiração filosófica centrada na ciência da lógica para uma pedagogia de inspiração experimental, baseada ali nas contribuições da biologia e da psicologia e em função dos interesses dos jovens aprendentes, dos alunos. Então, para funcionar de acordo com a concepção da escola nova, a escola precisa que o professor haja como um estimulador e orientador da aprendizagem, cuja iniciativa principal caberia aos próprios alunos, o interesse é do aluno. A aprendizagem é uma decorrência espontânea do ambiente estimulante e da relação viva que se estabelece entre os alunos e entre esses e o professor. Eu recomendo aqui um filme chamado Ser e Ter, que é um documentário sobre a experiência de um professor de uma escola do campo na França, que é muito rico em nos auxiliar esse aspecto. Vocês conseguem
assistir esse filme gratuitamente pelo YouTube. Voltando, cada professor teria de trabalhar com pequenos grupos de alunos com uma boa relação interpessoal, em um ambiente estimulante, dotado de materiais ricos de estimulação, de biblioteca, de computadores, etc. Então, é muito bacana a ideia, mas, pensando numa educação pública para todos, trabalhar com pequenos grupos de alunos configura como um problema. Eu preciso de uma sala menor, professor que atende um pequeno grupo e que tem recursos para fazer isso. A gente tem esses elementos na escola? Via de regra, não. Então, isso costuma funcionar um pouco em algumas escolas que adotam a pedagogia nova, algumas escolas privadas que adotam a pedagogia nova e que têm essa condição, que os familiares fazem esse investimento de recursos e têm a condição de atender a esses pré-requisitos para que a estrutura educacional funcione. Então, como eu falei antes, todo modelo tem suas vantagens e suas limitações. Essa estrutura é bem interessante do ponto de vista educacional, mas demanda recursos que nem sempre nós temos. Nessa perspectiva, então, as escolas mudam seu aspecto sombrio, disciplinado, silencioso, de paredes opacas, para um ar alegre, movimentado, barulhento, multicolorido, que parte dos interesses dos alunos que querem aprender. No entanto, como eu expressei anteriormente, esse modelo não conseguiu mudar o panorama organizacional dos sistemas escolares, pois ele implica em custos maiores. O custo aluno acaba sendo muito alto, os investimentos precisam ser muito altos. A escola nova, então, organizou-se basicamente na forma de escolas experimentais ou como núcleos raros, muito bem equipados e circunscritos em pequenos grupos de elite. Como eu falei, ou pequenos investimentos, como experiências, laboratórios, ou escolas que seguem essa estrutura, mas são privadas. O ideário escola novista ainda é amplamente difundido e penetrou na cabeça dos educadores, gerando mais consequências negativas, provocando o afrouxamento da disciplina e a despreocupação com a transmissão de conhecimento, o que acabou por rebaixar o nível de ensino destinado às camadas populares. Eu já tive experiência, isso no final dos anos 90, de ir a uma sala que o professor falava que adotava uma pedagogia dessa estrutura da escola nova, uma pedagogia construtivista, que partia dos interesses dos alunos. Tinha menino pendurado no teto, menino pintando janelas, menino destruindo o armário, etc. Então, veja, partir dessa lógica construtivista, pensar numa escola nova que parte dos interesses do aluno, não é abrir mão completamente da disciplina. É auxiliar esses jovens a compreenderem que, nesse pequeno grupo, as relações precisam ser atendidas de modo que a escola funcione, que a sociedade funcione, e não simplesmente dar liberdade para cada um fazer o que quer dentro de um estado anômico. Por outro lado, como eu citei, a escola nova aprimorou a qualidade do ensino destinado às elites, que conseguem acolher essas ideias e, baseado nas altas motivações dos alunos, conseguem oferecer uma boa escola. Então, assim, a escola nova aprimorou também a distância entre as escolas e a dificuldade de aprendizagem entre os diversos públicos, ao deslocar a preocupação política para o âmbito técnico-pedagógico, que é inerente às escolas. E aí você criou um distanciamento ainda maior entre escola para a elite e escola para as camadas populares. Bom, vou ficando por aqui, façam suas anotações, levem para os nossos espaços de compartilhamento e fechamos essa discussão com o último tópico, em breve, que vão ser as teorias da pedagogia tecnicista. Um grande abraço.